que eu falo seria, vamos dizer, a relação direta normalmente é falo, pênis. Mas ele diz, Freud nunca disse isso, né? Falou alguma coisa de que a mulher não tem o pênis, tem inveja do pênis. Todo mundo só pega nisso, mas ele fala assim, não tem nada a ver. O falo é a sua capacidade de lidar com a castração. É a sua. Nós estávamos até dando exemplos aqui vários de pessoas que abrem mão disso. Que a saúde mental, vamos dizer assim, existe uma relação muito direta entre a saúde mental e lidar com as controvérsias da vida. Esse é o poder fálico, vamos dizer assim. Tem um representante histórico, né, que aí o Freud se pega muito nisso, que é a imagem do pênis, essa coisa que é o poder. Mas ele fala, não existe uma relação direta, porque a mulher também tem este mesmo poder. Existe também esta questão fálica para a mulher. O Freud, o tempo todo, nunca cedeu em relação a isso. Ele deixa isso muito claro, ele fala assim, qual é a questão? A questão é, eu preciso, de alguma maneira, ter uma estrutura mental, uma estrutura psíquica, para lidar com as adversidades da vida. O que ele diz assim, ou eu tenho uma condição fálica de lidar com as adversidades, lidar com a castração, que são as adversidades da vida, ou eu não tenho. Dizendo assim, ele, por o fato de não ter filhos, não poder ter filhos, tentou várias vezes, não conseguiu, seria o último Schreber, terminar, então ele delirou uma forma de fazer isso. E ele está dizendo aí, né, é uma outra maneira de olhar, é válido também, mas é só imaginário. Por que ele está trazendo isso? Porque ele está dizendo assim, existem duas formas de você olhar para qualquer fenômeno psíquico. Uma forma é imaginária. E ele fala assim, nada de errado, só que ela está limitada ao imaginário. Se eu não posso ter filhos e eu crio uma estrutura, mesmo que seja delirante, para que eu me iguale à minha mãe, isso está no campo, vamos dizer assim, da imagem. É certo? Eu estou desprezando completamente a relação simbólica, que é o campo onde o Lacan está defendendo. Ele está terminando esse seminário e ele está continuando defendendo a posição dele, dizendo assim, não sabemos se foi isso. Na verdade, nós não sabemos o que é que desequilibrou o Schreber. O que nós sabemos é que ele manifestou um desequilíbrio, que era um desequilíbrio falado. Diz assim, nós podemos pensar em qual foi o imaginário que possa ter provocado isso. Podemos. Mas nós vamos estar fazendo uma série de suposições e deixamos de lado, é isso que ele está trazendo, a dona Ida fez uma boa análise, mas ela simplesmente deixa de lado quase tudo que o Schreber fala. 100%. E ela diz assim, ele fez uma identificação com a mãe, criou lá todo um cenário e fim de papo. Ela chega a admitir uma relação, no comentário dela, que ele fala, entre o símbolo e o sintoma. Mas ela não explora isso. Sim. De fato, que símbolo é esse? É um símbolo fantasmático, que o Lacan está deduzindo que é um símbolo da mãe. Alguma coisa que ele fantasia ser a mãe, para poder reproduzir, ter filhos e fazer isso, coisa que ele não conseguiu fazer. Mas por que criar uma raça humana nova? Por que ter filhos com Deus? Não tem? No caso do Schreber não tem nada de castração. Né? Porque assim, mas ele está se tornando mulher. Então tem até uma castração, vamos dizer assim, física. Para se tornar mulher, tem que tirar o pênis. E ele fala, para ela não tem castração nenhuma, tá zerado. Tipo assim, tá bom, é a análise dela. Não, mas não há paralelo, veja. O que quer dizer? Nós estamos num outro campo. Nós aqui e a turma dele lá. Ele insiste com eles dizendo isso.
Não é isso. Também, quando você está no eixo imaginário, o que você se apega é no fenômeno, né? E ele, inclusive, traz um termo interessante aí, não fala grande coisa, mas ele fala uma mãe fálica. É o seu poder, vai. E ela meio que vira pai. Então, criança, mãe, ela é uma relação que não precisa da representação do falo. Não precisa de falo. Porque é uma relação direta de cuidado. Quando entra o pai entra com o poder. E ele diz assim, eu vou cortar essa relação. Eu sou o poderoso e eu vou intervir na relação de vocês dois, que é uma relação incestuosa. Ele está introduzindo esse terceiro porque ele diz assim, essa historinha do Édipo, ela é muito bacana, mas ela atrapalha a cabeça dos analistas porque ela está no campo imaginário. Errou tudo, né? Como ele está desviando do imaginário, indo para o simbólico, ele fala assim, no simbólico, o Édipo não é essa historinha bonitinha, horrorosa, mas bonitinha, né? Ai, tem uma maldição, porque o pai do cara... Vocês sabem da história antes do Édipo? E ele vai para uma outra cidade e estupra o filho de um outro rei, pai do Édipo. Ele vai para uma outra cidade, ele é convidado para um evento lá numa outra cidade, e ele vai lá e estupra o filho do rei desta outra cidade. Qual é a maldição? Você teria um filho homem, ele vai te matar e vai casar com a sua esposa e vai ter filhos com ela. Essa é a maldição. E ele cometeu um ato impuro, o pai do Édipo. Veja como o pai está na história o tempo todo, vai desmontando, vai aderindo, né? Então o que o Lacan diz? Ele fala assim, o Édipo é bacana o Édipo, não vamos jogar o Édipo fora não, mas nós vamos reinterpretar isso à luz da nossa atualidade. O Édipo era uma coisa que funcionava mais para os tempos freudianos. Então ele separa isso em tempos. Tem o Édipo, que é o primeiro tempo da relação da mãe com criança, que ele fala que é uma relação 100% imaginária. Inclusive ele diz assim, neste momento não há nem nada do fálico. O falo vai aparecer no segundo tempo, que é o tempo simbólico, onde há a interferência do pai. Por isso que ele diz o nome do pai. Precisa ter um nome, porque ele entra, e ele já entra com essa marcação do falo. Portanto, ele estabelece nesta relação do segundo tempo algo que é falado. No primeiro tempo, que é o tempo imaginário, não tem fala. Ou não existe pai. Veja, função paterna não é exatamente o pai. Pode ser uma tia, pode ser o trabalho da mãe, pode ser qualquer outra coisa. O que entra é uma relação de poder. Corta essa relação imaginária através de uma relação simbólica. Ele desmonta isso e coloca em 3 tempos. Tempo imaginário, tempo simbólico, e ele vai introduzir o terceiro tempo, que é o tempo real. Onde, a partir do momento em que este falo está circulando, como é que eu vou me posicionar em relação a esse falo? Primeiro tempo, praticamente não tem falo. Segundo tempo, tem falo porque o pai ou qualquer coisa relativa a uma função paterna intervém, e a partir daí, no terceiro tempo, isso vai circular. Na hora que ele começa a circular, eu tenho que me posicionar em relação a isso. Ser ou ter. Aí é o tempo real. Aqui fechando, né, o seminário onde ele introduziu a visão do significante, e que o significante em si não significa nada. Sim. Então, ele está só trazendo um exemplo, dizendo assim, o Sr. Jones, né, que era um discípulo, ele fala do anãozinho, porque ele era muito baixinho, né, era um discípulo de Freud, que escreveu, inclusive, uma das biografias do Freud mais famosas. Na visão do Lacan, cheio de mentiras, Ele fala assim, nunca leiam essa biografia, porque não vale absolutamente nada, né? E ele diz que o Jones está
num outro livro, ele não cita o nome, mas falando exatamente de que há um anel. Então, o anel tem o significado do casamento. Veja, para o Jones, diferente, né? Que ele fala assim, o Jones foi um dos grandes discípulos do Freud que não entendeu nada do que o Freud trouxe. Né? Para o Lacan, claro, o Lacan descendo a lenha, né? O Jones era um dos caras influentes lá na IPA, que inclusive tenta bloquear quando o Lacan pede para ser analista de data, o Jones é contra. Então ele lê a obra do cara e desce a lenha no cara, né? Não tem. Então ele fala assim, ele não entendeu o que o Freud trouxe para nós, porque o Freud já mais ou menos, de novo, para o Lacan, indicava que as coisas no inconsciente não têm um significado específico. Anel é anel. Pode significar qualquer coisa redonda com um buraco no meio. Né? Quer dizer, não há diretamente para o Jones uma relação. O anel é o representante do casamento. Porque o anel seria o representante da vagina da mulher. Ele diz assim, o que o Jones entendeu? Ao pé da letra, o que o Freud fala em relação a essa questão fálica. Depois ele vai falar mais sobre isso. Né? A penetração. Né? A posição do poder masculino. E ele diz assim, então, o anel só pode significar isso. Aí ele traz esse conto, né, do Balzac mais moderno, né, e de outros mais antigos, dizendo assim, o camarada tá lá sonhando, né, que tá pondo o dedo num anel e na verdade ele tá pondo o dedo na vagina da mulher dele. Nada a ver, né? Então, ele diz isso, ele fala assim, bom, para essa turma, né, ele fala assim, tudo tem que ter alguma explicação. Fim de papo. E ele fala assim, nós vamos aqui tentar dar um outro caminho para essas coisas. Dizer assim, não, pode ter qualquer, daqui a pouco ele vai falar do arco-íris. Então, qualquer coisa pode significar um anel. Qualquer coisa pode significar um arco-íris. Tá certo? E para quem nunca nem ouviu falar de um arco-íris e nunca viu um arco-íris, o arco-íris não existe. Né? Fala assim, você pode ver uma coisa lá no céu e achar que, sei lá, é um ET que trouxe aqui. Ele fala assim, por que é que o anel tem que ser o significado do casamento? Não, foi um dos significados dados. Ele entra na história. É sempre o como. Como é que o cenário se desenvolve? Como é que as relações estão colocadas aí? E você, dentro dessas relações, como é? Então, ele fala assim, não tem um significado fixo. Né? No entanto, todo mundo, porque na hora que ele fala do significante, o significante não significa nada, os caras lá arrepiam os cabelos, né? E aí ele está dizendo assim, porque vocês estão muito habituados a escutar os pós-freudianos. Para eles tudo tem sentido, tudo tem explicação, tudo tem significado. E ele fala, não tem. Aquilo que está muito claro é o que não interessa. Interessa o que não aparece. Né? Não era minha mãe. Lembra da história da denegação? É isso que interessa, porque o inconsciente botou ali uma outra pessoa e escondeu algo. O que é que está oculto? O que é que não está sendo revelado? Bastante, não é uma coisa, isto quer dizer aquilo, esquece. Pula do meteoro e do arco-íris para o falo, né? Então, Cafúzio, né? Cafúzio. O que é um arco-íris? Né? A luz passa através da gota e ela forma um raio, né? Já fizeram essa experiência de pegar um raio de sol? Nunca fizeram? Um copo d'água?
copo d'água em cima da mesa, de repente entra um facho de luz pela janela. Na hora que ele atravessa o copo de água, várias cores aparecem na mesa. A água funciona como um prisma, né? Com prisma de vidro, mais fácil de fazer, né? Aí ele solta todas aquelas cores, né? Porque é a decomposição da luz. A luz branca, na verdade, não é branca. Ela é composta de todas as outras cores, né? E o prisma e a água consegue, através de uma certa posição, tal, também fazer a mesma função. E ele fala, isso é evaporação de um lago. Se você nunca viu, se você não sabe, Aí ele diz assim, não dá nem para conversar com o arco-íris, né? Ele não fala. Então, é isso. E ele está introduzindo aqui, o meteoro é a mesma coisa. É alguma coisa que acontece lá no céu, né? Um pedaço de você dizer, este aqui é o pai, a criança já sabe que existe alguém que exerce esse poder. E aí ele vai dizer, é a diferença entre o que o Freud dizia e o que nós estamos dizendo. Freud dizia assim, o falo é um poder masculino. É o poder desse pai. E a criança tem medo de perder este poder, de perder este falo. Então ele diz assim, tanto que no caso Hans, né, nós analisamos juntos, e a mãe fazia ameaça, né, tira a mão daí que eu vou cortar, vou chamar o médico para cortar. E aí ele começa a ter todas aquelas fantasias de botar um cano, lembram disso? O que o Freud coloca? Ele diz assim, né, o falo é masculino, é do homem e ele não circula. Lacan, o falo é simbólico. Não é esse falo que está sendo colocado a nível imaginário. Ele é simbólico, ele é um representante de alguma coisa e ele circula o tempo todo. E a turma ainda diz assim, Lacan é igual a Freud. Imaginário? Temos, sem dúvida. A imagem do pênis masculino como a imagem de poder é cultuado há, sei lá, milhões de anos. Em culturas muito, muito, muito antigas, onde, né, a imagem do pênis ereto é uma imagem de poder, fim de papo. Imagem. Aí o que o Lacan vai dizer? Além desta imagem, deste imaginário, existe um simbólico. O que é que este pênis ereto significa? A simbolização do poder. E o que é que nós buscamos desde que nascemos? Poder, o tempo todo. Não há outra coisa que nós buscamos. Então ele diz assim, nós todos somos fálicos. Não importa se é mulher, se é homem, se é criança, se é velho. Pisa no pé de alguém, o que é que acontece? É isso que ele está dizendo. Eu posso falar do meu filho e posso falar do meu pai. E posso falar do meu avô. Eu posso falar da minha cadeia de pais. Tá? No simbólico, o que Freud diz, e o Lacan, de certa forma, confirma isso, ele diz assim, existe uma espécie de uma cadeia do patriarcado, do pai. Há alguma coisa, a partir vamos dizer assim, do patriarcado, alguma coisa passa a se organizar desta forma paterna. E ele fala, isso na neurose é rígido, é muito forte, é muito poderoso. Está muito estratificado, faz parte da estrutura, e é muito dominante para aquela pessoa. Né? Na psicose, isso é solto. Tá. Então ele diz assim, veja como o Schreber tem a sua psicose a partir do momento em que ele é galgado, tenta ser pai, não consegue, e além disso acaba sendo galgado a um cargo de dono de uma corte, né? Esse é o termo que aparece, virou pai, né? E aí ele fala, e isso não encaixa na estrutura dele, porque ele é psicótico e ele pira na batatinha. Sim. Entendeu? Então, para o Lacan, seguindo a tradição freudiana,
existe esse poder pátrio, vamos dizer assim, lá no inconsciente. Né? E tem muito a ver, por quê? Porque Deus não é uma mulher. Mas então há alguma coisa de uma organização que nós não conhecemos, mas está em nós, que faz com que a gente olhe para isso como uma coisa natural. Mas se tem mulher e tem homem, por que o Deus tem que ser homem? Isso é herdado de certa forma, mas é por aprendizado. Porque quem está passando isso para você, isso está vindo da sociedade, está vindo do outro. Posso pegar ou não pegar. Se as mulheres conceberem sem os homens, pode ser que isso se modifique completamente. Já introduziu aí, né, o falo. E ele fala assim, há uma equivalência, né, no simbólico da representação desse pai por um falo, que também pode ser da mulher. Então, ele diz assim, a hierarquia parece que está montada no pai. Uhum. Como não existe imaginário para o pai, olha que interessante, só existe simbólico, ele diz assim, isto tem que ter alguma coisa que equivale ao pai. Sim. E o pai, propriamente dito, é aquilo que a gente falou, está garantida a mãe, não está garantido o pai. Uhum. Tá certo? Então eu quero garantir que este filho é meu filho, então eu instituo o casamento e aprisiono a minha mulher. Uhum. Para garantir que nenhum outro macho tenha acesso. Uhum. E eu tenho certeza que aquele filho é meu. Veja, isto, por tantas gerações ocorrendo da mesma forma, fica no inconsciente. Fica estruturado. Tá certo? Ele diz assim, simbolicamente, porque não há no mundo alguma coisa que represente claramente isso. No mundo o que há é um macho e uma fêmea se encontram e reproduzem. Sim. Isso é o que há no imaginário que representa o mundo. Esses são os objetos do mundo. Mas no campo simbólico, nós podemos construir leis, nós podemos construir regras, nós podemos construir tradições, crenças, e vai embora. Ele fala, na hora em que a gente começa a construir essa estrutura simbólica, há uma forma primordial de organização. Ele chama isso de nome do pai. O campo simbólico é um campo muito vasto, né? O imaginário menor, vamos dizer, está mais ligado ao mundo, se bem que dá também para dar umas voadas, né? Mas é mais concreto, vamos dizer assim. No simbólico, ele fala assim, né? Vou trazer uma poesia do cara aí, porque assim, do que esse cara tá falando, né? É poesia, né? Os mortos falam, a gente fala por eles. A gente está lendo o que ele falou, ele já morreu há muito tempo, nós estamos falando por ele. Então os mortos falam. E ele fala, né, tartamudeiam, né, falam coisas que a gente não compreende, mas se eles quiserem falar, eles vão falar. Inclusive a gente fala sobre pessoas, inclusive, que talvez nunca existiram. Personagens de livros que vocês devem ter lido, personagens de filmes que vocês devem ter visto. Pura especulação, não existiram. Né? Personagens históricos hoje, né, estão sendo revistos e dizendo assim, não, esse cara muito provavelmente não existiu. Ou alguém que inventou, juntou uma pessoa com outra pessoa que ele conhecia, fez uma confusão, né? O próprio Freud fala em Moisés e monoteísmo, dizendo que eram mais de um Moisés, não era um Moisés só. Eram vários. Né? Eram vários que foram meio que passando a bola um para o outro. Ele diz assim, talvez não tenha existido o Moisés, como nós conhecemos, né? E, aliás, nós conhecemos várias versões de Moisés. Né? Os judeus falam de Moisés de uma forma completamente diferente do que falam os cristãos.
né? Cada um vai falando, fulano. Aí eles dizem assim, vamos tentar buscar registros históricos. Não acha nada. Qual é a chance de que esse cara tenha sido criado pela cabeça de alguém?